Eu tenho uma verba que é $10.000, né? Mais ou menos. Só que eu não descobri ainda os carros, cara. E aí a gente fez exatamente o que você e muitos brasileiros fazem, só que no Japão. Entramos nos catálogos de carro, de marketplace lá no Japão e começavam, pum, $15.000. A gente já tinha uma onde? lista. No Facebook? Tem um site específico? Tem vários, cara. Tem a Gunet, que é uma muito famosa. Você tem se você quiser, por exemplo, trazer o carro do Japão, já tem plataformas que estão prontas para embarcar o carro. Você escolhe o porto e o cara manda o carro. Você compra na internet, é só sentado chama Car from Japan, né? Tem um monte. Tem Yahoo, o Japão tem bastante. E a gente tava numa dessas aí e a gente tava pescando ícones. Dentro do prazo de 30 anos, então carro de 97 para baixo, da época gloriosa, que a gente sempre se refere. E como esse cara aqui é uma enciclopédia automotiva gigante, eu queria saber a opinião dele. E eu falei, Barata, vem aqui numa live, a gente vai abrir aqui o site, vamos comer alguma coisa, um hambúrguer e vamos procurar uns carros. Eu cheguei lá, tinha uma lista na lousa. Quantos carros tinha? 10? Tinha 10 carros na lousa. E aí eu trouxe no meu celular e também ele trouxe a minha uma listinha. O que tu achou da lousa dele? Não, boa. Teve uma intersecção muito boa. Tinha uns 2 carros ali, só que no fundo você nem concordava também, né? A maioria dos carros tava na tua também, né? E outras que você trouxe que não dava pra comprar na verba. Eu acho que eu não tinha te falado da verba. Sim, o problema, na verdade, é que o primeiro carro da minha lista, que também era um dos primeiros carros da lista dele, basicamente acabou com a live. É verdade. Então nem começou, já terminou. Entendi. Então assim, ó, você conhece a Toyota? Sim. A Toyota tem uma divisão que chama Lexus. Sim. Que é a Mercedes do Japão. Todo mundo fala que é a Mercedes do Japão, certo? E aí a gente tava procurando naquela época, só voltar um pouquinho do assunto, um carro que tava acima do Lexus, que é o Rolls Royce do Japão. Tem a Mercedes do Japão e tem o Rolls Royce do Japão, que é um outro Toyota que se chama Century, que tem um motor V12, o único V12 que o Japão já fabricou, né? Entre 97 e tal. E a gente tava orbitando nesta seara. E você compra hoje um Century, que é um Rolls Royce, por $10.000. O carro tava na verba. Tô falando carro de $10.000, vai lá, R$60 mil. Você compra um Rolls Royce, irmão, com motor V12. Você acha que o ronco da MG era top? E aí, beleza, esse carro era um carro que tava lá, e aí a gente tava, bom, beleza, a gente tem um carro com motor V12, uma história bacana, tal, e aí tem uma outra área do Japão que são dos motores rotativos. Acho que eu já vi cortes aqui nessa mesa, o ACF, inclusive, explicando muito bem a questão do motor rotativo, que não utiliza pistão, não é recíproco, etc. E a Mazda, que fabricou o Altozan, também tem uma Lexus, que é pouca conhecida. E aí o negócio começa a ficar interessante, entende? Eles têm uma divisão deles, uma outra marca. A Altozan tá aqui, Mazda tá aqui. Aqui tem a Eunus. Certo? Tá. E, cara, um dos primeiros carros esportivos que a Mazda lançou lá na década de 70, quando eles começaram a jogar essa tecnologia do motor rotativo para carros de rua, foi o Cosmo, o Mazda Cosmo, né, que era um coupé esportivo com motor rotativo. E, por acaso, na década de 90, a Mazda trouxe de novo esse carro como assim, um super luxo, um carro coupé grande, um GT, que a gente fala de uma categoria de Gran Turismo, 2 portas, com um dos motores mais raros da história do mundo, que é um motor rotativo de 3 rotores. Você deve conhecer o RX-7, que o Anderson diz. O RX-7, que é o ícone do rotativo, só tinha 2. 2 rotores, né? E a Mazda lançou o Eunus Cosmo com 3 rotores. Foram só 9.000 unidades. Dessas 9.000 unidades, 1/3 tinha os 3 rotores. Por quê? A gente tá falando de... Era um motor que dava muita dor de cabeça? Qual que é o problema Não, eu acho que era a categoria do carro e o que o motor poderia entregar versus confiabilidade, custo de produção, etc. Não fazia sentido você soltar um motor de mais de 2 rotores, sendo que no Japão você tinha aquele teto de 270 cavalos ali de um acordo de cavalheiros. O 2 rotores já estava ali bom para isso, né?
Só que o eu nos cosmos é aquela... A Eunos, né? A oportunidade da Mazda de mostrar as novas tecnologias, mostrar que ela é fodona, que eu faço coisa diferente. E o Eus, não é, eu acho que o Barata pode até complementar aqui, foi o primeiro de muitos em muitas coisas, não só no motor três rotores, né? Foi o primeiro carro do mundo com GPS touchscreen, com GPS, e ele era touchscreen. Só que era CRT ainda. Tipo, lembra que você falou muito bem, né? Caixa do Itaú, cara. Que Caixa do Itaú, dedo que pesado, você sacava, assim? Mas era touch. É a mesma interface. Eles trouxeram um carro GT com suspensão de duplo A, né? Câmbio de automático, os 3 rotores. O primeiro com turbo compound, então um turbo aciona o turbo sequencial, primeiro do mundo também de carro de rua. Então o carro é super raro. Tem um motor delicioso, porque assim, quanto mais rotor você põe, as frequências vão se multiplicando, então fica mais agudo, fica mais parecido com carros de Fórmula 1, né? Dado um certo parâmetro aí, uma certa comparação. E eu nunca achei esse carro, velho. Eu sempre que eu achava a versão do Eu no Cosmo com 2 rotores, que foi a que mais vendeu. Eu nunca tinha achado. E aí, por acaso, no meio da live, o Barata tava lá e a gente entrou num site desse que tinha tinha 4 anunciados. Os 3 eu já tinha visto e tinha um vermelho. Aí o Barata chegou assim e falou assim, mano, clica nesse carro aí, velho. E aí eu bati o olho, não tinha 1.3, tinha 600, né, na litragem do motor, né, dos deslocamentos do motor. Eu já achei aquele estranho. E aí eu entrei e aí, mano, era um 20B, era o carro com os 3 rotores, né, o topo de linha, extremamente raro. E aí fudeu, cara. A live acabou ali, velho. Com 25 mil quilômetros. Com 25 mil quilômetros, com a pintura vermelho, sai blusa, né? Vermelho com interior bege, clarinho. Deixa eu ver esse carro aí, Vitão. Deixa eu ver esse carro. Será que a gente consegue achar isso? Como é que escreve? Põe Eunos, E-U-N-O-S, Cosmo. Eu nos Cosmo. Ou Eu no pra Cosmos. Achar o né? próprio tem O carro do Cavaleiro. Tem o classificados, né? Hã? O classificados lá do... Será que é que eu não queria mostrar o classificados? Porque o vai- carro ainda está Vai dar lá. atenção demais, né? Essa nave espacial aí, ó. Esse carro é gigantesco, é um dos carros mais largos até Olha, hoje do mundo. O interior dele é todo envolvente, então a porta meio que dá continuidade dessa curva, tá vendo? Muito maneiro. Olha o símbolo da Eunos, ele é um rotor. Se você ver o formato, né? Em vez de você ter um pistão, olha ali no volante aí, ó. Bem assim, ó. Era bem parecido com esse. Não é esse, mas era bem parecido com esse. Bem parecido com esse. Vermelho com interior claro. O carro é super largo, extremamente único, né? Assim, e a gente tá atrás dessas coisas lá, Igor. A gente tá atrás de trazer essas histórias. Eu acho que no Brasil até hoje não tem um carro... Tem alguns montados de competição, mas que nasceu 3 rotores, esse é o único da história. E essa época o Japão tava bombando, né? Em termos de tecnologia, de tudo, né? A indústria japonesa nessa época tava incrível. Eles tinham dinheiro pra fazer o que quiser, cara. Tudo que você vê, ó, todos esses Cavaleiros do Zodíaco, a indústria cultural, o sushi que você come hoje. A indústria de arcades e de games naquela época, né? Era incrível, Sega, né? Imagina. Então, esse carro ele tem um pouco disso, né? Esse painel, o GPS, entendeu? Então, é tudo dessa época. É uma experiência cultural, um sabor, é meio que máquina do tempo nesse sentido, entendeu? E aí, tu também tem tesão nessas doideiras, cara? Porque maneiro, lindo, muito foda, mas daí a ter um... Clica no painel. Olha que louco, esse painel. Ali no meio você tem os botões para controlar o ar-condicionado, no meio do volante. Não tá com fita não, é? Provavelmente é. Ali é o CRT, né? O GPS com controle de ar-condicionado, tudo ali naquela tela touchscreen, parece o caixa eletrônico do Itaú dos anos 90. E toda a iluminação desse painel é muito louca, porque ela é eletroreativa, né? Então tem uma profundidade, assim, parece que você tá emulando uma chapa de acrílico. Assim. Cara, o painel esse carro inteiro, assim, é super tecnológico. É o pica da galáxia da Mazda. Ainda bem que você vai trazer ele pro Brasil. Não, eu não vou trazer porque eu não tenho dinheiro. Eu não tenho a verba desse canal. Eu fugi ele, porque esse carro estourou o orçamento dele em 2,5 vezes. Eu não tenho dinheiro pra comprar esse carro. Hoje. Mas, isso foi terça-feira, que eu achei o Endo. Aí eu fiquei... Ele tá 72 horas sem dormir. É verdade, não deu 72 horas.
Mas daí, Igor... Ele perdeu o controle. Aí eu falei, pô, mas se eu vendesse a Mercedes... daria pra comprar um Eunos. Né? Daria pra comprar um Eunos. Dá pra comprar e trazer? Tá. Empata. Porque o carro que, na lei de importação, né, dos 30 anos, a gente vai pagar ICMS, o imposto de importação que é 60%, ICMS que vai ser volta de 20%. No final, o cálculo com tudo dá mais ou menos 100% do valor do carro. Esse é um carro que ele tá lá por volta de entre 20 a 30 mil dólares. Então vamos botar 250, mas vai chegar por 250 mil aqui. Fazendo um cálculo de padaria. E a Mercedes hoje é 350. E aí eu lembrei da proposta que você me fez no sábado. Acabou que é espírito paternal. Não, deixa o Igor se iniciar nesse universo. Aí eu falei, não... Foda-se. Aí eu falei, já vi, sentou no ombro dele. Não, eu botei o carro à venda no meio da live, cara.